Olá, alunos, tudo bem? Então, nós vamos estar fazendo agora, os exemplos que nós não fizemos na aula. Nós vamos estar fazendo aqui os exemplos que faltaram para a gente fazer. Lembrem-se de assistir à realização dos exemplos até o momento em que você entendeu. Entendeu? Não precisa assistir mais os seus exemplos, né? Vamos colocar aqui em modo de apresentação de slide, para ficar melhor para nós visualizarmos aqui, então. Nós fizemos, então, o exemplo 1, o exemplo 2, e nós vamos estar fazendo agora o exemplo 3. Vou pegar aqui um pincel, né, para eu poder ir destacando com vocês os pontos mais importantes. Qual a entalpia da reação de formação do carbeto de tungstênio a partir dos respectivos elementos? Então, eu tenho aqui a minha reação, que é o meu resultado. Lembrem-se que esse meu resultado é sempre o mais importante. Por que ele é sempre o mais importante? Porque é ele que vai me determinar o que eu vou fazer com as demais. A variação de entalpia desta reação é difícil de medir experimentalmente, pois a reação ocorre a 1.400 graus Celsius. Podem-se medir, porém, com facilidade, os calores de combustão dos elementos e do carbeto de tungstênio. Então, ele me deu 3 etapas que essa reação acontece. Professora, quero o ΔH dessa e tenho o ΔH dessas 3. Como que eu vou fazer? Eu vou comparar. Eu vou comparar essa reação com essa aqui. Ver se está de acordo com o que eu quero. Primeira coisa que a gente observa, olha, eu tenho aqui na reação resultante, no meu resultado, 1 mol de tungstênio. Aqui eu tenho 2 mols de tungstênio. Uai, professora, a minha reação quer apenas 1. Essa reação está me dando 2 mols. Qual é a primeira coisa que eu percebo que eu tenho que fazer? Essa primeira reação aqui, nós vamos dividir ela por 2. Por que nós vamos dividir ela por 2? Porque eu quero que esse 2 tungstênio vire esse 1 tungstênio que está aqui na minha resposta, na minha reação mais importante. Essa reação mais importante aqui, tungstênio está do lado do reagente, está do lado do reagente. Por isso, então, que eu vou apenas dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2, 3 meios. 2 dividido por 2, 1. Menos 1.680,6 dividido por 2, menos 840. Beleza. Esse aqui vou conseguir, perfeito. Vamos para o próximo. Carbono grafite. Eu preciso de 1 carbono grafite e esse 1 carbono grafite ele me aparece como um reagente. Olha aqui, carbono grafite. Aparece em mais algum lugar? Não, só aqui. Essa reação ela me dá 1 carbono grafite como reagente. Então, ela já está de acordo com essa aqui. Ou seja, essa segunda minha reação aqui, eu não preciso fazer nada. Eu vou deixar ela do jeitinho que ela está. Porque ela, do jeitinho que ela está, ela é capaz de me dar o meu resultado. Bom, preciso de 1 mol do carbeto de tungstênio, de WC. Tenho aqui 2 mols de WC. Só tenho WC nessa parte aqui, observem. Só que eu tenho 2 problemas. Primeiro, a minha reação resultado, que é só 1, aqui eu tenho 2. Primeira coisa que eu percebo, então, é que eu tenho que dividir isso aqui por 2, para virar só 1. Segunda coisa que eu percebo, gente, é que aqui ele é um reagente e no meu resultado ele é um produto. Como é que o meu reagente vira produto? Multiplicando por um número negativo. Assim, o que está antes da setinha, eu escrevo depois da setinha. Então, aqui, a gente vai ter que dividir por 2, só que esse 2, vamos colocar ele negativo, né? Então, no caso aqui, seria a mesma coisa de nós dividirmos por menos 2. Quando eu coloco um número negativo, eu estou invertendo a minha reação. Olha, o meu produto virou reagente. O meu reagente virou produto. E aí, a gente dividiu aqui esse númerozinho 2 aqui por 2, porque aqui eu quero só 1. E aí, o nosso resultado também foi dividido por 2. E nesse caso, como eu inverti, nós dividimos por menos 2. E aí, agora, somando essas 3 reações, o que a gente encontra? A gente encontra exatamente a nossa reação de origem.
Se eu consigo somar essa reação e encontrar o resultado, eu consigo somar esses ΔH e dar o ΔH da reação que eu quero. Vocês podem tirar a prova real sempre. Como que eu vou tirar a prova real? Olha, eu vou trocar a cor aqui para ficar melhor para a gente. Esse WS, nessas 3 reações aqui, ele aparece em mais algum lugar? Não. Então, vou só descer ele para o meu resultado. Então, ele tem que aparecer no meu resultado. Eu tenho 3,5 de O2 aqui. O2 aparece em mais algum lugar? Aparece. Aqui. 3,5 de O2, 1,5 O2. Mais 1 O2, 2,5 O2. Só que aparece aqui, olha, 5 sobre 2, 2,5 O2 também depois da setinha. O que eu posso fazer? Corto, corto e corto. Vai desaparecer do meu resultado. Por quê? Uai, professora, eu tenho 2,5 O2 antes da setinha. E 2,5 O2 depois da setinha. 2,5 O2 aqui, 2,5 O2 aqui. Quando esse vier para cá, vai dar 0, não vai para o meu resultado. Bom, esse aqui, trióxido de tungstênio, WO3. Tem mais algum lugar? Tem o WO3 depois da setinha, tem o WO3 antes da setinha. O que eu posso fazer? Corto. Não vai aparecer no meu resultado. Tenho aqui, carbono grafite. Carbono grafite aparece em mais algum lugar na minha reação? Não. Como ele não aparece em mais nenhum lugar, eu vou descer ele. Bom, tem o CO2 aqui ainda, professora, depois da setinha. Tem o CO2 aqui antes da setinha. CO2 antes e CO2 depois, corto. E ainda sobrou aqui para mim esse WC. Esse WC não apareceu em nenhum outro lugar, repito. Observem que essa reação é o resultado dessas 3. A gente somou essas 3 e dá esse resultado. E é exatamente o que o enunciado quer saber. E aí, olha, observe que aqui a gente encontrou, então, o ΔH dessa reação. Prontinho, feito. Exemplo de número 4. A partir das entalpias padrão das reações de oxidação do ferro dadas abaixo, então, eu tenho que essa reação tem o ΔH de menos 64, essa de menos 196. Determine a quantidade de calor liberada a 298 Kelvin, 1 atm na reação. Olha, mudou aqui que ela não começou pelo resultado, mas observe que ele me deu. Que eu preciso somar essas 2 reações para chegar nesse resultado. Qual é a reação mais importante para mim? A reação mais importante para mim é o resultado. É essa reação resultante que vai me falar o que eu vou fazer com as anteriores. Então, observe assim. Nessa reação aqui, eu tenho o óxido de ferro na etapa que ele me deu. O óxido de ferro aparece como um produto e uma única vez. No resultado que eu quero, ele aparece 2 vezes como reagente. Como que 1 vai virar 2? 1 vai virar 2 multiplicando por 2. Só que só multiplicar por 2 me daria 2 ferros como produto. Eu quero 2 ferros como reagente. Então, além de eu multiplicar por 2, eu vou inverter essa reação. Quando eu inverto, a gente fala que multiplica por um número negativo. Então, eu multiplicaria por menos 2. E aí, ficaria assim para mim. Inverter uma reação é escrever o seu produto como reagente. É escrever o seu reagente como produto. Multipliquei por um número negativo. Como aqui a gente tem que multiplicar por 2, porque eu quero 2 óxido de ferro, olha, o número de mols aqui era 1, 1 vezes 2, 2. Meio vezes 2, 1. 1 vezes 2, 2. Achei esse participante, perfeito. Vou analisar agora a segunda reação. A segunda reação, ela me dá esse Fe2O3 aqui, ó, igualzinho no meu resultado. No meu resultado, eu tenho um único mol dele como produto. Aqui eu tenho um único mol como produto. Ou seja, nessa reação, a gente não vai fazer nada com ela, a gente vai apenas mantê-la. Lembre-se que se eu multiplico a minha reação por menos 2, o ΔH dela também foi multiplicado por menos 2.
Feito isso, eu já sei que eu tenho esses dois aqui, ó. Vai me dar o meu resultado. Vou só conferir. Professora, você não checou o oxigênio. Não chequei porque ele está em 2 etapas. Deixa ele aí para depois. Se lá no final eu não achar ele, eu volto e checo, tá? Então, o que eu quero aqui fazer? Eu quero somar essas 2 reações e elas têm que me dar o resultado. Vamos lá. Bom, esse FeO, esse óxido de ferro aqui, aparece em mais algum lugar para mim? Não, então vou descer porque ele não aparece em lugar nenhum. O que a gente tem aqui? Nós temos 1 O2 depois da setinha e 1,5 O2 antes da setinha. Se nós fizermos a continha, 1,5x igual a 1x. Esse 1 lá passa para o outro lado. 1,5 menos 1 sobrou para a gente meio x antes da setinha. Meio O2 antes da setinha. Bom, o que mais que sobra para mim? Sobra para mim esse Fe2O3. Tem certeza? Tenho, porque olha aqui. Um ferro antes com um ferro depois, o que eu posso fazer? Cortar. Se somando essas 2 etapas eu chego no resultado, o ΔH da minha reação é a soma dos ΔH dessas etapas. Então, o ΔH da reação em questão, menos 68 kcal por mol. Exemplo 5 que nós vamos fazer. Caiu na questão do Enem de 2019. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio, uma falta de oxigênio, e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são mostradas respectivamente. Observe que a gente tem aqui a reação da glicose com ΔH enfermado. A reação do ácido lático com ΔH enfermado. O processo anaeróbico, ou seja, aquele processo em que ocorre perda de oxigênio, que ocorre com pouco oxigênio, é menos vantajoso energeticamente, por quê? Olha, aí está falando aí de liberação de energia, absorção de energia por glicose. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente precisa interpretar o nosso enunciado e achar a reação que ele quer. Ele fala da reação anaeróbica, ou seja, da reação em que tem pouco oxigênio. Nessa parte ele fala disso, olha, em alguns casos, as células musculares podem sofrer uma falta de oxigênio. E aí a glicose vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, olha aqui a minha glicose, ela vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Observem que aqui, o meu resultado, a minha reação resultante, ela não veio escrita na forma de texto, mas ela não veio escrita bonitinha para mim aqui na forma de letrinhas. Ela veio dentro do texto. Mas se eu ler esse texto com atenção, eu consigo encontrar dentro desse texto que ele está me falando. Olha, ele me falou que uma de glicose se transforma em 2 de ácido lático. Coloquei aqui. 1 glicose em 2 de ácido lático. E eu quero saber realmente qual que é o ΔH dessa reação. Não sei, não faço a menor ideia, professora. Olha, caiu no seu Enem de 2019. Você vai falar para ele que não sabe? Ele não vai te dar nota depois, né? Então, vamos resolver. Como que eu resolvi isso? Vou analisar o meu resultado. O meu resultado aparece 1 mol de glicose como reagente. Nas 2 equaçõezinhas que eu quero somar, eu tenho 1 mol de glicose como reagente. Tá no lugar certo? Tá. Por quê? Porque nos 2 lados está como reagente. Tá na quantidade certa? 1 mol, 1 mol. Sim. Então, a primeira coisa que a gente analisa aqui é que nós vamos manter a equação 1, porque ela é capaz de me dar essa parte do resultado. Segunda coisa que a gente vai analisar. Eu preciso de 2 mols do meu ácido lático como produto. Observe que aqui eu tenho
1 mol de ácido lático como reagente. Tem como 1 virar 2, professora? Tem, multiplicando por 2. Tem como o reagente virar produto? Tem, multiplicando por menos 2, então por um número negativo. Que aí o que está antes da setinha, eu escrevo depois da setinha. Então, essa reação aqui de baixo, ó, a minha setinha aqui, ela não apareceu, né? Eu não percebi, ó. Ela está bem nesse quadradinho aqui, ele está indicando para a gente a setinha. Bom, então, o que é que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter que multiplicar essa reação número 2 por menos 2. Multiplicar por menos 2 é multiplicar os números por 2 e inverter a nossa reação. Quando a gente faz isso, os meus produtos vão aparecer como reagente. Mas, olha, eu tinha 3 mols de CO2. 3 vezes 2, 6. 3 mols de água. 3 vezes 2, 6. Bom, aqui minha setinha. O que estava antes da setinha, a gente colocou depois da setinha. Olha aqui, o que estava antes da setinha veio depois. Antes da setinha, eu tinha o ácido lático uma vez. 1 vezes 2, 2 ácido lático. Eu tinha oxigênio também. 3 vezes 2, 6 oxigênio. Então, olha, se eu multiplicar a segunda equaçãozinha por 2, eu encontro o resultado. Será, professora? Ai, vamos ver. Como assim vamos ver? Vamos verificar aqui. Vamos pegar o pincelzinho de outra cor. Nessas duas reações que eu quero somar agora, que são as reações que tem que ser capaz de me dar o resultado. Você encontra glicose em mais algum lugar? Ou só nessa parte, entre essas duas? Só nessa parte, professor. Então, repete a glicose. Você encontra oxigênio em mais algum lugar? Eu tenho 6 mols de oxigênio antes, eu tenho 6 mols de oxigênio depois. Se está antes e está igualzinho depois, o que eu faço? Eu cancelo. Vai aparecer oxigênio no meu resultado, professora? Não, porque os mesmos 6 que eu tinha antes, eu tinha depois. Bom, olha, aqui tem uma setinha. Eu tenho agora 6 mols de CO2 depois da setinha, com 6 mols de CO2 antes da setinha. 6 antes com 6 depois, o que eu faço? Corto. Eu tenho aqui a água. A gente viu aqui que a água, olha, o número da água aqui é 6, tá faltando um 6 aqui junto com a água. 6 mols de água depois da setinha. Com 6 mols de água antes da setinha, o que eu posso fazer? Cancelar. Aqui é bom. Sobre esse negócio, 2 mols de ácido lático. Eu repito ele aqui. Observem que esse resultado é o mesmo resultado que a gente montou. Como que eu cheguei nessa reação que não estava escrita? Lendo o enunciado. Qual o valor do ΔH dela? Menos 122 kJ. Se é negativo, está liberando ou absorvendo energia? Liberando, exotérmico. Negativo é exotérmico. Então, olha para a gente a opção. Libera, perfeito. 112 kJ de energia por mol de glicose. Aqui, ó, o resultado meu deu 122, bem próximo aqui de 112. E deu 122 por um erro da professora, né, gente? Porque, ó, 2.800 menos 2.800 mais 2.688 dá menos 112. Então, a resposta correta aqui pra gente, letra A. Logo na letra A, a sua resposta. Facinho de você fazer, tranquilamente. Com tranquilidade, com leitura e interpretação, você consegue fazer. Exemplo 6, Enem de 2018. Esse exemplo 6, para mim, ele foi um dos mais difíceis que caiu sobre lei de Hess no Enem, tá? Mas vamos fazer sobre ele aí. Depois vem o mais fácil, que é o último. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a ustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos, em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação do monóxido de carbono. O monóxido de carbono gasoso é utilizado para reduzir o óxido de ferro conforme a equação química dada. Considere as seguintes equações termoquímicas.
O valor mais próximo, olha, a gente vai encontrar um valor próximo de ΔH em quilojoules por mol de óxido de ferro para a reação indicada do óxido de ferro com o monóxido de carbono é. Então, a gente tem aqui, qual a reação é a mais importante, professora? Essa que está de negrito. Ela é a mais importante. Por quê? Porque ela é meu resultado. Eu quero somar essas 3 reações e encontrar meu resultado. Através da soma dessas 3, eu preciso chegar no meu resultado. Nesse caso aqui, gente, eu não gosto de trabalhar muito com divisões, com números assim, 3/2, 5/2, números divididos. Eu gosto de trabalhar com números grandes. Então, para ficar mais fácil, eu comecei multiplicando o meu resultado por 6. Por que eu multipliquei meu resultado por 6? Porque aí, assim, eu vou trabalhar só com multiplicação nessas aqui que eu vou somar. Eu não vou precisar, por exemplo, dividir 3 por 2, para ficar lá 3/2, e depois eu confundir esses 3/2 aí, porque eu não gosto de divisão. Mas, se você quiser fazer só dividindo, sem multiplicar essa reação principal por 6, daria certo também. Eu vou fazer porque fica mais fácil para mim trabalhar com números maiores. Então, olha, eu multipliquei essa reação por 6. Então, aqui era 1 por 6, era 1 por 6, era 1 por 6, era 1 por 6. O que eu vou fazer agora? A partir destas reações aqui, eu quero encontrar essa reação minha aí do 6-óxido de ferro. Então, coloquei elas aqui novamente para ficar mais fácil, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho aqui, olha, 6-óxido de ferro. Vou procurar óxido de ferro. Não estou vendo na primeira. Olha, vi o óxido de ferro bem aqui. Não estou vendo ele mais em lugar nenhum. Só que aqui eu vejo 3 óxido de ferro. Como eu tenho 3 aqui, como que 3 vira 6? Multiplicando por 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos pegar essa reação de número 2 e multiplicar por 2. Era 3 mols? Vão ficar 6 mols. Era 1 mol? Vai ficar 2 mols. Era 1 mol? Vai ficar 2 mol. Era 1 mol? Vai ficar 2 mol. Multipliquei ela por 2, vou multiplicar o ΔH também por 2. Professora, aqui foi por 2 ou por menos 2? Foi apenas por 2. Eu ponho um número negativo sempre que eu tiver que inverter a reação, tá? Aqui a gente não precisou de inverter. Bom, vamos para o próximo participante. O próximo participante é o monóxido de carbono. Bom, essa eu tenho monóxido de carbono. Essa eu tenho monóxido de carbono. Essa eu tenho monóxido de carbono. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, ele aparece em 3 reações. Deixa ele quieto aí, ó. Deixa ele para depois. Qualquer coisa a gente mexe nele, mas nunca vai ser preciso mexer assim. Quando tem mais de uma, deixa quieto. Vamos para o próximo. Vou pegar aqui outra cor de tinta. Vamos analisar agora o ferro. Eu tenho aqui o ferro. 6 ferros. Tem o ferro na primeira reação? Tenho logo aqui, olha, 2 ferros. 6 ferros como produto, 2 ferros como produto. Como que 2 vira 6, professora? Multiplicando por 3. Então, essa reação número 2 aqui, a gente vai multiplicar por 3. Onde era 3 mols de ferro, essa número 1 aqui, perdão, né? Onde era 1 mol aqui, vai ficar 3 mol. Onde era 3, vai ficar 9. Onde era 2, vai ficar 6. Onde era 3, vai ficar 9. Multiplicando essa reação aqui por 3, o valor também será multiplicado por 3. E aí eu acho esse participante aqui, tá ok ele. Vamos pegar outra cor aqui para a gente procurar o próximo. Vamos procurar esse CO2 gasoso. Professora, o CO2 gasoso também ele aparece em mais de um lugar, então a gente vai ter que tentar trabalhar com ele. Observe que a gente já mexeu nessa reação 1 e nessa reação 2. A gente não pode mexer nessa terceira reação aqui, não. Por que que não pode mexer? Nessas reações que eu já mexi. A gente não vai mexer nessas reações que nós já mexemos, porque senão a gente atrapalha esse e esse participante. Então, a única reação que a gente poderia mexer aqui é a única que a gente não mexeu. Agora, vamos observar. Eu preciso ter um único CO2. Vamos lá. 3 CO2 depois da setinha, vamos destacar ele aqui. 1 CO2 antes. Mais um CO2 antes.
3 CO2 depois com 2 CO2 antes, me sobra um único CO2 depois da setinha. Vocês concordam comigo? O que é que a gente tem aqui, olha? Tem 3x depois do igual. Tenho 2x antes da setinha, antes do igual. Se eu tenho 2x antes do igual e 3 depois, me sobra um único x depois do igual. Então, essa última reação aqui, do jeitinho que ela já está perfeita para mim. Eu vou mantê-la. Porque se eu manter isso do jeito que está, eu consigo chegar nesse 1 CO2 depois da setinha. Então, eu mantenho a terceira equação. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas reações e ver se eu encontro o meu resultado. Essa parte que eu falo aqui de somar, gente, você só faz se você quiser ter certeza. Se você tem certeza que fez tudo certo, nem precisa. Mas vamos lá, vai virar uma rabisqueira? Vai, mas vamos lá. Esse FeO, tem mais algum lugar aqui na reação? Não, então repito ele aqui. 2 CO2 antes. Cadê CO2? Cadê CO2 aqui? 9 CO2 depois. E mais 3 CO2 antes. Então, vamos aqui. 2 mais 1, 3. 3 CO2 antes com 9 CO2 depois, deu 6 CO2 aqui. Só verificando aqui que o coeficiente desse CO2 aqui também tem que ser 6, ó. Por quê? Porque eu multipliquei, vou mostrar aqui para vocês. Eu multipliquei toda a minha reação por 6. Então, o coeficiente desse CO2 meu aqui também tem que ser 6, certo? Isso que eu esqueci de colocar, são muitos detalhes na hora de fazer isso aqui. Mas aqui na minha reação tem que ter 6 CO2 depois da setinha, da mesma forma que a gente encontrou. Nós temos aqui 2 Fe3O4 depois da setinha. Eu tenho aqui Fe3O4, não é esse aqui? 2 antes. 2 antes e 2 depois, eu corto. Eu tenho 2 CO depois da setinha. 9 CO antes da setinha. E eu tenho mais um CO depois da setinha. 2 mais 1, 3. 3 CO depois da setinha. Com 9 CO antes da setinha. Dá para mim? 6 CO antes da setinha. Esse Fe2O3. Fe2O3 tem ele bem aqui. 3 antes com 3 depois, corto. Sobrou para mim só esse 6Fe, aqui o 6Fe. Então, somando esses números aqui do ΔH, deu para mim menos 100. Mas olha meu detalhe. A minha reação era de 1 mol. Eu quero saber o ΔH de 1 mol. E a gente fez aqui o ΔH de 6 mols. Aqui eu já coloquei ele certinho, não esqueci o 6 do CO2, olha. Como eu fiz para 6 mols deu 100. Eu quero só de 1 mol. Vou dividir esse valor, então, por 6. E aí eu encontro o valor mais próximo de 17. Professora, tem como eu fazer sem multiplicar essa reação inicial por 6? Tem. Só que aí, olha, ao invés de você pegar aqui e trabalhar só com multiplicação, você teria que dividir por 2 e por 3 essas reações. E aí você trabalharia com números decimais. Ah, sou ótimo em número decimal. Não tem problema, então tranquilo. Mas se você não é bom, né, fica mais fácil multiplicando. Para mim, o exemplo mais difícil que teve no Enem, tá? Vamos para o mais tranquilo. Enem de 2017. Nossa, esse facíssimo, facíssimo mesmo. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisado por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química dada aqui, onde nós teremos o acetileno se transformando em benzeno. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, por essas duas aqui. A variação de entalpia do processo de trimerização para a formação de 1 mol de benzeno é mais próxima de. Então, a primeira coisa que você vai ter que ter noção sempre. Quem é a reação mais importante? Essa aqui. Por que que essa é a reação mais importante? Porque ela é o meu resultado.
É ela que vai falar o que eu vou fazer com cada uma dessas reações. Então, eu tenho aqui, ó, 3 mols de C2H2 como reagente. Vou procurar esse acetileno aqui. Ele aparece logo na minha primeira reação. Na minha primeira reação, ele aparece antes da setinha, só que ele aparece uma única vez. Mas eu quero 3, professor. Então, qual a primeira coisa que eu faço? Primeira coisa que você vai fazer é multiplicar essa reação por 3. Por que eu vou multiplicar a reação 1 por 3? Porque eu quero 3 mols e nela só aparece 1. Bom, então, olha, 1 vezes 3, 3. 5 meio vezes 3, 15 meios. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Multipliquei ela por 3, o ΔH também é multiplicado por 3. Menos 310 vezes 3, menos 930. Vamos para... Eu achei esse participante aqui, ó, tranquilo. Vamos para esse, C6H6, o benzeno. Ele aparece uma única vez, 1 mol, como produto. Nessa reação, ele me aparece, só que como reagente. Tem como reagente virar produto, professora? Tem. Fazendo o quê? Multiplicando por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, nós vamos inverter a equação. Nós vamos escrever produto como reagente. Nós vamos escrever reagente como produto. E aí, se eu invertir, que é o mesmo que multiplicar por menos 1, esse sinalzinho era negativo, vai ficar positivo. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos juntar essas duas reações, nós vamos somar para ver se a gente encontra o resultado. E aí, eu vou pegar uma tinta aqui de outra cor, né, para a gente mudar um pouco isso aí. Olha, esse 3C2H2, aparece em mais algum lugar nessas duas reaçõezinhas que eu quero somar? Não, professor. 15,5 de O2 aparece em mais algum lugar? 15,5 O2 antes com 15,5 O2 depois. O que eu posso fazer? Corta. O que você tem antes, que você tem igual depois, você vai cortar. Bom, 6 mols de CO2 aqui. Tem mais algum lugar? 6 mols de CO2 aqui. 6 antes com 6 depois, cancelo, não vai para o meu resultado. Tenho 3 mols de água aqui depois da setinha. Tem 3 mols de água antes da setinha. O que eu faço? Cancelo. Não tem água no meu resultado. Mexi com todos da primeira. Falta esse fulano aqui. Não aparece em mais lugar nenhum, repito ele no resultado. Observem que, somando essas duas reações, eu chego na resposta que ele quer. E aí, o que a gente faz? A gente soma os ΔH. Juntando menos 930 com mais 780, dá menos 150 quilojoules. Alternativa, letra B. Meninos, então, foi isso aí a nossa aula sobre lei de Hess. Eu espero que vocês tenham paciência de assistir os exemplos e tenham aprendido comigo. Beijos e até a próxima aula.